Eu quero falar com você hoje sobre não tenha medo de viver. Não tenha medo de viver. Diga comigo, eu não vou ter medo de viver. Diga mais alto, não vou ter medo de viver. O Senhor nos chama para viver. Deus não nos chama para sobreviver. Muitos de nós estamos no modo sobrevivência. Um modo onde a gente simplesmente acorda e vamos ver o que tem hoje. Um modo onde a gente vem para a igreja e vem servir a Deus, ou simplesmente abre a Bíblia, vamos ver o que tem hoje. Há uma diferença de sobrevivência e vida plena. Eu creio com todo o meu coração que hoje, nesse início de novembro, Deus está preparando um caminho de vida para nós. Ele é vida para nós. Eu posso ouvir um amém aqui nessa tarde? Em Lucas capítulo 7, a partir do versículo 11, diz assim: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. E ao se aproximar da porta da cidade, diga comigo, porta da cidade. Ao se aproximar da entrada da cidade, da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor teve compaixão dela, se compadeceu dela e disse: não chore. Depois, aproximou-se e tocou no caixão. E os que carregavam pararam. E Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. E o jovem sentou-se e começou a falar, começou a conversar, e Jesus o entregou de volta para a sua mãe. Você pode aplaudir por essa palavra aqui. Nós cremos, Senhor, fala conosco, fala conosco. O que Jesus viveu e o que aconteceu na vida desse jovem foi na porta da cidade. Porta é um lugar de transição. Porta é um lugar que você vai entrar ou sair. E muitos de nós não queremos transicionar, a gente quer ficar no mesmo lugar. Mas o que Deus tem para nós são portas. E novembro é uma nova porta que Deus tem para a tua vida. Você não pegou? Vou falar de novo. Novembro é uma nova porta. Nós estamos entrando em novembro aqui, igreja. E a gente tem que entender que a linguagem de Deus é linguagem de transição. Deus fez questão de criar o mundo e no planeta determinar 4 estações, para que a gente não ficasse estagnado em uma única forma de viver a vida, para que a gente não ficasse parado em uma única maneira de viver. Ele faz um lugar que começa, um lugar que você está no meio e um lugar onde você termina para entrar numa nova estação. Foi na porta da cidade, foi numa nova estação, foi onde alguém estava entrando e tinha alguém saindo, que Jesus operou um grande milagre. Talvez a porta que você passa e eu passo hoje, a gente entra numa crise e a gente pergunta para si mesmo: Senhor, que porta é essa? Para onde o Senhor está me levando? A gente pergunta muito e às vezes sem respostas claras a gente trava, a gente se prende. Mas a questão não é o tanto que você pergunta para ter respostas, mas é o quanto você crê com as respostas que Deus já deu para você na palavra dele. Quando eu digo para você que nós não devemos ter medo de viver, é porque muitos de nós não estamos vivendo. A gente assenta na mesa para comer com a família, mas não vê a família que está diante de nós. A gente vê o nosso filho crescer do lado, a filha crescer, mas não percebe que eles estão crescendo. É um abraço que não tem calor, é uma conversa que não tem sentido, é um relacionamento frio e vazio, é estar na igreja sem verdadeiramente ter comunhão com Deus. Deus não tem isso para você. Deus quer que você viva. Viva! Deus te traz aqui para eu te dizer: não tenha medo de viver. Talvez em algum momento você viveu, talvez em algum momento da sua vida você floresceu e hoje você diz: não, eu não quero viver mais. Eu respiro, mas eu não vivo. Eu oro, mas eu não vivo. Eu canto, mas eu não vivo. Aquela mulher já era viúva e ela tinha um único filho. Ei, pega isso aqui comigo. Não basta só ser viúva, agora um único filho.
Mas o mais maravilhoso é que ela passava por um momento de transição. Ela saía da cidade dos vivos a caminho de levar o filho para a cidade dos mortos, o cemitério. Mas na transição, aleluia, ela encontrou Jesus. Dá um glória a Deus aí comigo. Na transição, talvez hoje a sua crise, a minha crise, a nossa pergunta é essa: Senhor, o que que tem do lado de lá? O que que tem do lado de lá? Eu me lembro, quando eu olho, eu lembro dos meus primeiros 4 anos de ministério pastoral, nunca orei sobre, Senhor, eu quero um dia gravar um CD, cantar canções, escrever canções e cantar. Nunca. Era um pastor na igreja, estava ali na igreja, servindo ao Senhor ali na igreja, servindo a Deus ali, e Deus começou a me dar canções. Eu comecei a compartilhar com alguns irmãos, com o próprio Diante do Trono, outras pessoas. Nunca imaginei, nunca nem orei sobre isso, nunca orei. E um dia eu fui, gravei um disco e virou essa confusão toda. Não é muito sobre aquilo que você planeja, mas o que você, cada passo que você dá. Só dê o passo. Eu tenho 4 irmãos que estão aqui, 4 pessoas que eu amo demais. Queria que eles ficassem em pé: o Henrique, a Aline, a Nath e o Fabiano. Vamos aplaudir. Isso aqui são amigos que eu amo demais na minha vida. Você não tem, pode aplaudir, que isso aqui é amor da minha vida, esses 4 aqui, ó. Só para deixar vocês sem graça, pode sentar. Eu lembro que o Henrique, eu falei com ele, falei: Henrique, eu estou indo para Orlando, daqui 1 ano e meio eu estou de volta. Falei ou não falei? Falei: não, gente, tá tudo certo, daqui 1 ano eu estou aí, daqui 1 ano eu estou de volta, todo mês eu vou para Belo Horizonte. Falei isso, gente, e não imaginava o que Deus tinha preparado para nós do outro lado da porta. Você não pegou o que eu disse? Eu não imaginava o que Deus tinha do outro lado da porta. Eu não imaginava o que Deus tinha para cada passo que eu ia dando, que eu ia fazendo, e eu louvo a Deus por isso. Isso significa uma coisa: eu não vou viver no modo sobrevivência, eu vou viver no modo de vida. E no modo de vida eu vou dar passos pelas portas que Deus abre para mim. Você vai dar passos nas portas que Deus abre para você. É hora de transição. Dá uma glória a Deus se você crê nisso aqui comigo. Dê o passo. Pode parecer um passo para a morte, mas eu vou te falar uma coisa: Jesus está do outro lado da porta te esperando. Pode parecer um passo de enterro, mas Jesus está do outro lado. Você pode estar aqui hoje dizendo: Deus, o que eu vim fazer aqui? Você veio ouvir essa palavra porque Jesus está te esperando do outro lado da porta. Não tenha medo de viver. Não tenha medo de viver. Você está olhando, mas não está enxergando. Você está ouvindo, mas não está escutando. Você está respirando, mas não está vivendo. Nosso lugar, Fabiano, ontem à noite a gente saiu para orar na casa de um irmão que está mudando para cá. Quem eu vejo, eu falo: vem para cá. Quem eu olho, eu falo: vem para cá, vem para a América, vamos junto. Fomos orar na casa do irmão que está vindo para cá agora no final do ano. Fomos lá abençoar a vida dele. Ele pediu para a gente orar lá. Mas a gente indo embora, entrando no carro, e a gente falando assim: não, tudo bom, né? Deus é bom, maravilhoso, mas a melhor coisa que eu vivi hoje foi meu tempinho com Jesus. Tudo que a vida te oferecer nunca será melhor do que o seu tempo com Jesus. O seu tempinho com Ele, de ouvir a voz dEle, de ouvir o Senhor, de parar. Nós precisamos ser uma igreja que tem intimidade com o Senhor. Só a gente parar na presença dEle. Essa mulher estava num momento de transição, onde ela estava no modo sobrevivência, onde o próprio filho já tinha morrido, mas ela entrava num novo momento. Eu creio nesse mês de novembro nós vamos passar por umas portas aqui. Vamos passar por essas portas, vamos passar por transições, e a vida de Deus vai fluir na nossa vida como nunca antes. O poder de Deus vai fluir na tua vida como nunca antes. Passe pela porta, passe pela porta em nome de Jesus. Não tenha medo de viver. Filipenses 1:21, Paulo fala algo tão maravilhoso. Ele diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Muito crente fala: realmente, viver é Cristo, né, gente? É Cristo. Viver é Cristo, é difícil demais, viver é Cristo. A pessoa não entendeu como Cristo viveu. Como foi a vida de Cristo? O que Cristo fez na sua vida, na própria vida?
Cristo multiplicou pães e peixes. Cristo levou esperança e perdão para as pessoas. Cristo andou, a palavra fala que ele foi ungido de Deus, ele andou por toda parte fazendo bem, curando os oprimidos, porque Deus era com ele. Muitos de nós tomamos essa passagem quando Paulo fala de viver a vida de Cristo, a gente encara essa vida de Cristo como cruz, mas quanto tempo foi a cruz em 3 anos e meio de ministério de Cristo? Quanto tempo foi a cruz, o flagelo de Cristo, diante de tudo que ele viveu? Nós podemos ter o nosso momento de cruz e ele acontece. Posso ouvir um amém aqui? Talvez você está hoje pregado numa cruz aí. Mas eu estou aqui para te dizer, você não nasceu para ficar na cruz. Você nasceu para reinar com Cristo em vida. Você nasceu para reinar com Ele nos céus. Você nasceu, nós existimos para isso. Não tenha medo de viver. Jesus, ele tinha um olhar fixo no prêmio da sua vocação. E Paulo ainda fala mais: a minha vida hoje, eu quero viver como Cristo. Eu quero levar perdão, eu quero levar vida, eu quero levar esperança. Eu creio que existe um novo caminho. Eu creio que existe um lugar onde nós somos transformados, edificados, perdoados, sarados. E se eu morro, fui. Morri, subi. Estou no céu. Nós precisamos passar por essa porta. Você não vai ficar parado, você não vai ficar estagnado, você não vai retroceder. Você vai passar pela porta, você vai transicionar. Eu estou liberando, hoje eu vim para profetizar aqui, hoje eu estou. Vamos passar pela porta. Jesus chega a dizer assim, em João 14:6, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus não está dizendo que não é para ir, que não tem como chegar. Pelo contrário, ele está dizendo: eu estou te dando toda a dica de como você chega. Ele está dizendo: eu estou te dando o caminho, eu estou te dando a transição, eu estou te dando o processo, porque caminho tem início, tem meio e tem fim. Eu posso ouvir um amém aqui? E a gente quer parar no posto Ipiranga, a gente quer parar no 7-Eleven e ficar no cachorro quente. Quem está comigo aqui? A gente quer parar no posto. Não, você vai trilhar o caminho que Deus tem para você. Caminho tem início, tem meio, mas o caminho também tem fim. O caminho tem processos. Jesus disse: eu sou esse caminho, eu trilho, eu preparo para você esse caminho. Ele diz: eu sou a verdade. Não tenha medo de viver, porque a única coisa que liberta é a verdade. E verdade que liberta é verdade dita. A gente tem aprendido como igreja mais e mais que muitos de nós têm chamado pecado de problema. Problema a gente resolve, pecado a gente arrepende. Eu não trato o pecado, eu me arrependo do pecado. Agora, problema eu cuido, eu vou sendo tratado naquele problema. Mas pecado, tem gente, né, que vem e fala: ô pastor, eu tenho um problema com drogas. Não é problema, é um pecado. Tem que haver um arrependimento. Eu posso ouvir um amém aqui? Eu tenho problema demais com mentira, pastor, eu tenho problema com mentira. Não, querido, isso não é um problema, isso é pecado, você se arrepende disso. Posso ouvir um amém aqui de novo? Isso, o que Jesus está dizendo é o seguinte: eu preciso tratar verdades como verdades. Eu preciso dar passos firmes num caminho que Ele tem. E aí Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Jesus não está retendo vida de nós, Jesus tem vida para nós. Jesus tem vida abundante para nós. Essa vida que Ele diz é a vida vivendo, é a vida florescendo, é a vida sonhando, é a vida criando, é a vida multiplicando. Nós estamos constantemente fluindo. Acabando nossa reunião aqui, eu vou pegar um voo, estou indo lá para Dallas. Hoje lá em Dallas é o nosso primeiro culto de domingo da Lagoinha Dallas, para a honra e glória do Senhor. Nosso primeiro culto de domingo em Dallas. Quando eu ia imaginar, em 1998, eu com essa cara de 25 anos, tinha 6 anos de idade, em 98. 1998 eu estava lá em Dallas. Estava lá, 19 anos de idade, amando Jesus, buscando Jesus. Fiz uma escolha na minha vida com aquela idade.
Falei, vou para o meu deserto, vou para o meu tempo a sós com Deus. Não quero ver ninguém, não quero ter meu tempo com Deus. Não vou me relacionar com ninguém, não vou namorar ninguém, vou buscar o Senhor. Lá em Dallas. E foram 3 ou quase 4 anos da minha vida, de Dallas para Tulsa, que Deus transformou a minha história. Quando eu ia imaginar que pouco tempo depois, é muito tempo, mas para Deus é pouco tempo, a gente já está hoje à noite, 7 horas da noite, lá em Dallas, como igreja edificada, com pessoas servindo a Deus, com GCs acontecendo, salvação acontecendo. O que nós precisamos fazer? O que eu quero te dizer? Passe pelas portas. Passe pelas portas. Se permita passar pelas transições. Não tenha medo de viver, porque a vida é vida quando a gente vive novas estações. Aquela mulher viu o filho se levantar, por quê? Porque ela saiu para outro lugar. Por mais que ela levava morte, do outro lado da porta está Jesus para trazer vida. Nós somos um organismo vivo. Nós somos uma igreja, precisamos ser um corpo vivo. Por isso Jesus disse, eu tenho um caminho, começo, meio e fim. Eu tenho propósito e destino. Jesus diz, eu tenho verdade. Ou seja, eu tenho uma placa, eu tenho uma letra, eu tenho algo que você vai entender. Pare, é pare. U-turn, é U-turn. É tanta inglês que a gente para de falar português, esquece, né? Conversão, preferência. E ele diz, eu tenho vida, eu tenho combustível que você precisa para cumprir o que eu tenho para você. Mateus 6:25, Jesus fala para você e para mim, ele diz, não se preocupem com a sua própria vida. Pastor, mas você está falando para eu viver, mas como é que eu vivo? Você vai viver assim, não se preocupe com a sua própria vida. Não faça disso uma preocupação na sua vida. Quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. A vida que Deus tem para nós é mais importante que comida, e o corpo mais importante que a roupa. Jesus está falando. Ele não está dizendo para a gente não vestir, para a gente não comer. Ele está dizendo o seguinte, você tem tudo isso, mas a vida que eu tenho para você tem que ser mais importante que qualquer outra coisa. A vida que ele diz é a vida Zoe, é a própria vida de Deus, é a própria essência de Deus. Ele está dizendo, essa vida é a vida que você tem que viver. Você não pegou aqui, eu preciso que você pegue esse nome de Jesus. Jesus está dizendo, eu tenho uma vida para você que não é uma vida terrena simplesmente. A gente tem que comer, a gente tem que vestir, a gente tem que fazer muita coisa, glória a Deus. Mas ele diz, mas a minha vida tem que ser maior do que toda essa outra vida na tua vida. Paulo, debaixo de uma revelação de Deus, ele diz claramente, 1 Coríntios 15:22, pois da mesma forma como em Adão morre todo mundo, todos morrem, em Cristo serão vivificados. Eu e você temos uma escolha hoje. Eu vou viver a vida adâmica, eu vou viver a vida cristocêntrica. Eu vou viver a vida de Adão ou vou viver a vida de Cristo? Eu quero viver a vida de Cristo. Tem mais alguém comigo aqui? O que Paulo está dizendo é o seguinte, em Adão todos morreram, mas em Cristo nós somos vivificados, nós somos soprados, nós somos alimentados, nós somos cheios de esperança, nós somos cheios de vigor. A nossa vida hoje está em Cristo. Nós não temos mais uma vida de Adão, nós temos uma vida de Cristo. Eu não posso ter medo de viver essa vida. Por que eu falo isso? Porque se a gente ora, você vai, senta no bar e pergunta para o amigo, né? O que eu faço? Não quero mais esse casamento. Ele vai te dar um conselho adâmico. Ele vai te dar um conselho. Quantos de nós estamos nos aconselhados com os colegas de trabalho? Um cara que não deu em nada, não fez nada, não tem resposta para nada. E você fala assim, cara, eu não aguento meus pais mais. Ele fala, eu também não aguento meus pais mais. Pergunta para Jesus. Jesus, não estou aguentando meus pais não. Deixa Jesus te aconselhar. Deixa Jesus te falar. Deixa Jesus abrir os nossos olhos. Posso ouvir um amém aqui, gente? A vida que eu tenho para viver. Não tenha medo de viver.
viver não como Adão, viver como em Cristo. Viver como em Cristo. Adão foi limitado, Cristo é eterno. Adão esperava um libertador, em Cristo nós vivemos libertação. É uma diferença brutal. Eu não posso ter medo de viver. Paulo vai mais além, a gente vê a palavra Atos 20, 24 diz: todavia não me importo nem considero minha vida de valor algum. Livro de Atos a gente vê, para mim mesmo, se tão somente puder terminar a minha corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Não tenha medo de viver. Para muitos, o sacerdote não tocava no esquife, não tocava no caixão, não tocava no morto. Jesus toca em tudo, porque maior é a vida dele em nós do que a morte. Deixa eu te falar uma coisa, a gente não é crente sabonete para escorregar não, a gente é crente sabonete para limpar. Fala para quem está do teu lado, você é crente sabonete para limpar. Por quê? Porque a gente tem um bom perfume de Cristo. Você já comprou um sabonete que você passa na sujeira e fala assim: ih, vai sujar o sabonete? Isso nem passa na nossa cabeça. Porque o sabonete carrega a essência de limpeza e de pureza, ele destrói toda a sujeira. Cristo, onde ele chegava, ele não absorvia o pecado e a morte, ele liberava a vida sobre o pecado e a morte. Essa é a vida da igreja, essa é a vida da nossa geração, esse é o corpo de Cristo. Ele tocou no esquife, não foi a morte para Cristo, mas foi Cristo para a morte. E a gente anda achando que vamos absorver o mundo. Não, nós vamos destruir o pecado no mundo. Nós vamos absorver os demônios em casa. Não, nós vamos tirar os demônios de casa. Nós vamos absorver o mal na empresa. Não, nós vamos tirar o mal dos nossos negócios. Porque nós carregamos não Adão, nós carregamos Cristo. Consciência de Cristo, essência de Cristo, a vida de Cristo. Foi natural para Jesus colocar a mão no morto. Foi natural para Jesus parar um velório e ter compaixão daquela mulher e amar aquela mulher e dar vida, não dar sobrevivência, dar vida. A palavra fala que aquele jovem, porque jovem não é para morrer, é para viver. Aquele jovem se assenta e começa a falar. Faça assim para quem está do teu lado, fala assim, fala. Não é fofoca não, é falar. Ó, fala assim comigo, fala, a gente tem que falar. Eu não sei se aquele jovem não falava nada. Eu não sei se aquele jovem, a mãe deixava ele calado, não deixava ele ter vida, não deixava ele expressar, não deixava ele viver. O que acontece é que quando Jesus te toca, você já levanta falando. Quando Jesus te toca, você já levanta evangelizando. Quando Jesus te toca, você já levanta, ei! Quando eu estava morto, agora eu estou vivo. A palavra fala que Lázaro, as pessoas iam ver Lázaro. Por quê? Porque ele estava morto e agora estava vivo. Você vê esse jovem já levantou falando. Você vê o endemoniado gadareno. Jesus disse, vai em toda Decápolis, não, vai para sua casa e conta o que eu fiz na sua vida. O que o endemoniado fez? Ex-endemoniado. Ele não foi para casa. Ele rodou 10 cidades. Era tanto de Deus na vida dele que ele não voltou para casa só. Ele saiu fazendo a turnê, evangelizando todo mundo. Deus não fez dele um líder, mas fez dele um evangelista. Existe uma diferença muito grande em liderança e evangelismo. Todos nós somos chamados para evangelizar. Jesus disse para ele, volta para casa e fala o que eu fiz na sua vida. Ele não falou, volte para casa e fale com as pessoas o que elas têm que fazer. Jesus falou, vai para casa e fala o que eu fiz na sua vida. Todos nós podemos falar do que Jesus fez na nossa vida. Aquele menino levantou, eu não sei o que ele falou, mas eu sei que ele levantou falando. Eu sei que ele levantou liberando. Ele levantou vivo, não só sobrevivendo. Muitos de nós estamos vivendo num mundo em que a gente não está enxergando mais, onde a nossa sensibilidade parece que está acabando, onde a gente se contém e detém. Eu falo com você que está no YouTube agora, Facebook, você tem que ir para uma igreja, você tem que cheirar um irmão, tem que dar a mão para alguém.
É muito bom estar do outro lado da tela, a gente alcança milhões de pessoas, isso é maravilhoso. Mas eu te falo com todo o coração nesse dia, nós precisamos tocar uns nos outros. Jesus tocou, Jesus chegou ali, a vida brotou. Eu preciso não mais ter medo de viver. Eu preciso viver. Deus nos chama para viver. Atos 20, 24. Não considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, senão o quê? Terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Do quê? De testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo deixa claro, eu vou completar o meu ministério. Qual é o nosso primeiro ministério? O meu primeiro ministério? Eu e o papai. Meu primeiro ministério sou eu com Deus. Porque se eu estou bem, se eu estou íntimo de Deus, eu vou ser um marido melhor. Eu vou ser uma esposa melhor. Eu vou ser um filho melhor. O que acontece é que a gente quer construir a família sem antes individualmente estar firme com Deus. A gente se frustra muito. Mas se eu estou santificado, se eu estou cheio do Espírito Santo, se eu estou cheio da revelação da palavra de Deus, se Deus tem me tratado, se Deus tem guiado a minha vida, se Deus tem conduzido o meu caminho, eu começo a cumprir o primeiro chamado de Deus, em me relacionar plenamente com Ele. Aí a minha casa vai ser edificada, meus trabalhos vão ser edificados, com quem eu me relaciono vão ser edificações maravilhosas. Ele está dizendo, para que eu complete o meu ministério, para que eu tenha uma vida para testemunhar, não para sobreviver, mas para testemunhar da graça de Deus. Atos 17, 28, quem está recebendo essa palavra nessa tarde, em nome de Jesus? Pega isso aqui comigo, olha só, vamos ler juntos? Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Uau, isso é bom demais. Vamos de novo, vamos lá? Vamos ler forte, Lagoinha, vamos junto? Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Mais uma vez, pois nele vivemos, nos movemos. Mais alto, vamos lá? Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Não tem outra vida para nós se não for nele. A consciência é tão forte, dizendo, nele eu vivo, nele eu movo, nele está a minha existência. Eu não posso estar no mode survivor. Eu preciso viver. Deus está nos chamando para viver. Ah, como queima meu coração quando eu leio o Salmo 51 e a gente vê Davi dizendo, Pai, traz de volta a alegria da minha salvação. A gente não pode perder a alegria da salvação. A gente não pode perder, está salvo, mas não está alegre. Está vivo, mas não vive. É pai, mas não tem paternidade. É mãe, mas não tem maternidade. É filho, mas não é filiado. Não tem filiação, não tem respeito, não tem honra. Isso não é vida. A vida que Ele tem para nós, a gente vive nele, a gente move nele, a gente existe nele. Jesus está dizendo para você e para mim hoje. Eu ouço Ele dizer para nós tão claro. Vamos viver. Vamos passar por transição. Vamos passar a viver a coisa que a gente não imagina. Vamos dar esse passo. Não é sobre planos, não é sobre sonhos, é sobre um passo de cada vez. É sobre amá-lo hoje mais do que você amava ontem. É sobre querer Jesus agora mais do que você queria semana passada. É sobre querer conhecer a palavra e amar Jesus cada vez mais. Filipenses 4:12, ele diz assim, olha só. Eu sei o que é passar necessidade. E eu sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Se eu estou vivendo ao invés de sobrevivendo, se eu estou vivendo a vida de Deus em mim, o Espírito de Deus em mim, a glória de Deus em mim, o poder de Deus, a minha vida de oração, a minha vida de intimidade com Deus, não importa como é que vai estar ali a conta. Quando eu digo não importa,
Dá um estresse, mas não vai matar você. Quem está comigo aqui? Quem chegou o boleto esse mês? Dá uma glória a Deus comigo aí. Diga comigo, tudo posso naquele que me fortalece. Nós temos uma vida em nós maior. Eu não sobrevivo, eu vivo. Eu vivo. Já são algumas semanas que eu ouço tão claro de Deus para nós. Nosso lugar de intimidade com Ele. Nosso lugar de intimidade com Ele. Nosso lugar de intimidade com Ele. A gente precisa voltar para esse lugar onde é a fonte da nossa força para viver. A igreja, a comunhão é maravilhosa. A gente tem um tempo junto, é maravilhoso. Mas eu preciso que você busque a Deus durante a semana. Eu preciso que você tenha uma comunhão com Deus sozinho, no seu quarto, dentro do seu carro, andando. Eu preciso que você, porque esse é o nosso combustível de vida. A gente está enchendo a cabeça com outras vidas. A gente está enchendo o coração com tanta coisa. E Jesus está dizendo para você e para mim hoje: eu tenho vida para você. Fique em pé no teu lugar, nós vamos orar e vamos construir, vamos edificar isso para a glória de Deus. Eu te convido a erguer as mãos o mais alto que você puder. E eu creio na vida de Deus sobre nós. Você crê nisso, Lagoinha? Não tenha medo de viver. Não tenha medo de viver. Não tenha medo de viver o que Ele tem para você. Não tenha medo de derramar o teu coração e dizer: Senhor, eu quero a tua vida. Oh Pai, no nome de Jesus nós oramos e selamos essa palavra nessa tarde. E cremos que há uma liberação sobre nós. Não de sobrevivência, mas de vida. Pai, quantos de nós temos que dar o passo para transição, passo para mudanças, passo para o novo, passo para uma realidade que o Senhor tem preparado para nós. E nós selamos essa palavra e dizemos que daremos o passo. Diga comigo: eu vou dar o passo, em nome de Jesus. Diga: um passo de cada vez, dia após dia. Eu viverei, eu construirei o querer de Deus. Não sobreviverei, eu viverei a vida de Deus. Nele eu vivo, nele eu movo, nele eu existo. Vamos abater os lábios e consagre o teu coração a Ele agora. Diga isso a Ele: eu quero isso, Senhor. Esse é o desejo do meu coração. Edifica a tua casa, edifica o teu coração. Diga isso a Ele, diga mais. Nós confiamos e nós guardamos o coração. Diga, Lagoinha.